Olá a todos, novamente aqui, nossas lives de domingo à noite, Universo Bipolar, um momento para conversarmos sobre aspectos gerais, desde o diagnóstico até o tratamento dos transtornos do espectro bipolar. Sei que vocês ficam esperando, assim, ansiosamente, né, a presença de um colega psiquiatra aqui para poder tirar as dúvidas de vocês também, referente aos aspectos dos medicamentos, dos tratamentos. Então, hoje e na semana que vem, teremos aqui um colega psiquiatra, né, para me ajudar nesse diagnóstico. Minha luz foi embora, mas tudo bem, vamos ver o que eu posso fazer por aqui. Lembrando que as lives do Universo Bipolar a gente termina agora em outubro. Então teremos apenas mais essa e a próxima para finalizarmos esse ciclo desse ano e vamos ver o ano que vem, né? Porque é um pouco cansativo também. Então deixa eu procurar aqui minha colega a doutora Júlia, que vai participar de vocês. Oi, Olá, oi. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Calor por aí? Aqui tá, tô até com ventilador. Diz que vem uma frente fria pra gente aqui, que não vai trazer frio, mas vai trazer tempestade, chuva, alagamento amanhã, então nós estamos ansiosos aqui em São Paulo. Tá muito quente aí também? É assim, frio e 2 dias quente. Frio e 2 dias quente, assim, uma instabilidade. Entendi. Conta pro pessoal de onde você é, então, Júlia, o que você faz. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar da live. E eu sou de Belo Horizonte, formei na Faculdade de Medicina de Barbacena e fiz residência em Barbacena também, né, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. E uma Uhum. coisa que eu queria contar também foi que quando eu entrei na residência, no primeiro mês, a doutora Amanda levou o Diego para Barbacena e ele deu uma aula lá e foi um divisor de águas, assim, na minha visão da psiquiatria. Nossa, essa minha ida para Babacena é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, mas eu posso contar em mais detalhes sobre isso. Mas a Amanda me convidou para essa live e eu assentei impulsivamente, sem nem saber. Eu pensei na minha cabeça que Barbacena era tipo do lado de Belo Horizonte, então. Uma jornada. Confins já é longe. A Amanda foi te buscar lá em Confins para levar em Barbacena. Pois é, mas assim, já que a gente topa, a gente tem que ir até o fim depois, né? Mas até hoje eu lembro desse périplo para conseguir chegar, mas valeu a pena, eu acho que foi bem legal. Nossa, foi muito importante. E desde então, né, já trabalhei no CAPS, já trabalhei no pronto atendimento do André Luiz, no pronto-socorro de psiquiatria. André Luiz é um hospital psiquiátrico que a gente tem aqui em BH. Atende particular, plano e filantropia. E Entendi. atualmente eu dou aula para os acadêmicos do último ano de medicina da Faminas, aula prática, lá no André Luiz mesmo, avaliando o paciente. E faço a clínica, né, o consultório. Esse hospital, ele é um hospital que interna pacientes agudos, em crise e tal. Paciente agudo em crise e também quando o psiquiatra manda tratamento refratário, lá faz ECT. Então é um Entendi. hospital mesmo, é muito bom, a estrutura é boa. Uhum. Não, e é bom porque quem atende a crise consegue atender todo tipo de quadro depois, né? Assim, ganha uma certa segurança para lidar também com outras intensidades, né? É muito bom ter essa oportunidade de ter estado que ninguém nunca imagina, nunca aparece na televisão, né? Como é dentro de um quadro, de um paciente que está num quadro assim, limite, né? De crise. Só quem viveu sabe, né? Como é complexo. Sim, muito.
Mas é isso. Então eu queria convidar vocês que estão assistindo para enviar as perguntas aqui por esse balãozinho de interrogação aqui embaixo, que aí enquanto a Amanda, hoje eu tô te chamando de Amanda. É que são tão amigas e tão São próximas meus que mentores. ela é muito amiga da Amanda, para quem não sabe, né? Mas a Júlia estiver aqui, a gente vai. Aí eu vou vendo, enquanto ela vai respondendo, já vou vendo as perguntas de vocês, e aí a gente tem um momento bem dinâmico, então. Então podem ir mandando, né? Uma pergunta que apareceu aqui, e eu acho que essa pergunta é bem importante, porque muita gente tem essa dúvida, né? A pessoa está perguntando se os estabilizadores têm a função de levar a pessoa para a depressão. É muito comum, né? O paciente chega sempre queixando de depressão, de que tá mal. E os estabilizadores têm o poder de tirar tanto da depressão quanto da ativação, porque às vezes é uma ativação tão ruim, uma angústia tão grande, que não é o antidepressivo que vai melhorar ele. Então, os estabilizadores não levam para depressão. É porque eu acho que fica muito essa dúvida de que antidepressivo está do lado, estabilizador está de outro, então como se fosse um pisa no acelerador, que é o antidepressivo que acelera, e o outro pisa no freio, que é o estabilizador, mas não é bem assim, né? Claro que não são todos os estabilizadores que agem nos dois lados, mas em geral, os principais, eles vão tratar aquilo que está ativado primeiro e depois vão oferecer um efeito antidepressivo também, né? Hum. E mais até do que os próprios antidepressivos. Isso eu acho que é importante para que as pessoas tenham, que às vezes fica aquela ilusão de achar que, eu não vejo a hora de usar um antidepressivo para eu sair da depressão. E não é bem assim que as coisas acontecem, porque o efeito antidepressivo dos estabilizadores é maior até do que dos antidepressivos no transtorno bipolar, né? Sim. E é tão E banalizado, né, Diego, o uso dos antidepressivos. Às vezes, assim, quero morrer. Vai lá e coloca um antidepressivo e aquela pessoa vai acelerar mais, vai ficar mais angustiada, vai ficar mais agitada no transtorno bipolar, né? eu tenho uma memória na minha cabeça uma vez, né, que assim, eu também, né, tô há muito um tempo assim nessa supervisão dos residentes, mas assim, no início, quando assim, lá no começo que eu tive a oportunidade de virar de uma certa forma preceptor muito lá no começo, né? Tinha um ano de que eu tinha terminado a psiquiatria. E aí Mesmo? eu estava muito seguro também naquele começo, eu pensava, nossa, eu tenho que conseguir ajudar aqui e tal, né? E aí uma residente na época, ela muito assim desafiadora, assim, né, muito questionadora, o que foi bom, porque ajudou de uma certa forma aí eu falar, não, é assim, a gente tem que fazer desse jeito e vamos fazer o certo, seguir essa sequência e tal das coisas. E aí eu me recordo que era justamente um quadro assim, né, de um paciente que estava com muitas ideias de suicídio e ela assim, mas não tem como, esse paciente precisa de um antidepressivo, eu quero colocar um antidepressivo para esse paciente. E aí todo um trabalho de explicar que quanto mais energizado na depressão a pessoa tiver, mais angústia e pensamento acelerado e vontade de ideia de suicídio ela vai ter, né? E que aí se for, é como se você for jogar gasolina num fogo falando, mas é líquido, vai apagar, todo líquido apaga fogo. Não, não é Não. todo líquido que apaga fogo. E aí eu lembro, foi bem assim, porque eu falei, não, peraí, eu preciso ter coragem para peitar e dizer que não e mostrar para ela que não é assim. Eu falei, vamos ver no retorno como ela vai voltar se o estabilizador não tirar as ideias de suicídio dela, é a gente rever. E aí, claro, né, melhorou muito, as ideias de suicídio sumiram e ela mesma ficou assim super surpresa, né? Mas como, né? Um antidepressivo tira ideias de suicídio num paciente com depressão unipolar, mas no transtorno bipolar é diferente, porque é outra forma, né? Sim, totalmente. Eu penso que a pessoa que está numa crise, né, de querer o suicídio, ela está muito ativada. Você precisa de energia
e de impulso para você fazer qualquer coisa, né? Se jogar, tomar um monte de medicação. Então, eu acho que o manejo da crise a gente precisa muito dos estabilizadores, e inclusive dos antipsicóticos, né? Que agem mais rápido ainda. É, exatamente, né? E é interessante porque lá na depressão unipolar, às vezes o paciente tem as ideias de suicídio, mas elas são muito embrionárias e lentas, e às vezes é tão perigoso isso, porque muitas vezes a pessoa quietinha, sem pensamento acelerado, sem impulsividade, sem energia, sem agitação, ela vai sendo convencida daquela ideia, não conta para ninguém. E vai lá e comete o ato e morre efetivamente, Sim, né? E aqui a gente está falando de outro quadro, a gente está falando de um quadro aqui na bipolaridade da pessoa desesperada, agitada, ansiosa, impulsiva, pensamento acelerado, comunicando, tendo tentativas recorrentes, né, sim. impulsivas. Se cortando, se machucando. Então é bem diferente e é importante ter concepção dessa, porque pode parecer as duas coisas para alguém que olha assim num primeiro momento, né? Mas são coisas diferentes, né? Eu nunca vou esquecer, e esse caso me marcou muito na porta do hospital, no pronto-socorro. Chegou uma garota assim, com uma dose muito alta de venlafaxina, uns 225 ou mais. E ela estava toda cortada, todo o braço, toda a perna totalmente cortada. E assim, você vê que ela estava numa angústia, numa agonia, numa aflição muito grande. É, Quase assim, esse precisava anti, tirar aquela vela. esse antidepressivo, né, é um bom antidepressivo para quem tem depressão clássica, salva muitas vidas. É muito importante, às vezes eu sempre tenho que falar isso, porque senão as pessoas pegam um corte e falam, ah, e você está dizendo tal. Mas no transtorno bipolar, especialmente uma pessoa em estado misto, é igual jogar realmente um ácido em cima de alguém que está com a pele toda queimada do sol, por exemplo. Assim, Uhum. realmente, em quem está angustiado, impulsivo, agitado, antidepressivos muito potentes como esse podem. É um erro, né? Acho que não tem como usar outra palavra, né? É complicado. Tem uma pergunta aqui, se uma pessoa está dizendo se o Rivotril, se os calmantes, não vou falar o nome dos remédios, né? Justamente porque não é propaganda de nenhum remédio, e se eles acalmam a pessoa nesses estados mistos. Na fase muito aguda, né, a gente pode usar sim, tem o seu lugar, tem efeito antimaníaco, o clonazepam, mas não é o tratamento que essa pessoa vai ter de base, né? São moléculas neurodepressoras, causam dependência, causam tolerância. A pessoa muitas vezes, sabe, Diego, eu tô com pacientes muito graves, inclusive médicos que se autoprescrevem, começa a usar o calmante e vai usando isso e chega assim a 30 comprimidos num dia. Isso não é o Nossa, tratamento. é, nossa senhora, né? Muito grave. E ainda mais a pessoa tem a capacidade, né, de prescrever, tem a receita, né? Então, assim, isso é muito grave, né? Esse tipo já vi situações assim. E vi uma Porque situação, por exemplo, a médica falou, e era paciente, ela usava uma dose de alta de Rivotril para ficar normal durante o dia, conseguir atender. Então, gente, isso obviamente é uma pessoa que está equilibrando uma agitação com um desagitador, né? Uhum. Porque assim, um remédio numa dose alta está deixando a pessoa normal e não sonolenta, dopada, é porque ela está muito acelerada, né? Muito. Ou como você falou, tomar 20, 10 comprimidos, isso, gente, isso assim, é Olha o impossível. grau de ativação desse cérebro para a pessoa tomar e continuar trabalhando, fazendo. O tanto que ela está ativada. É muita ativação mental. Só que as pessoas confundem com ansiedade, né? Porque acho que na cabeça das pessoas, assim, calmante tira a ansiedade, ponto. Mas sabe uma coisa que eu penso também, faço um paralelo? As pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? E o resultado que esse remédio traz imediatamente é de muito alívio.
só que não está tratando. É. E é engraçado, porque eu acho que assim, eu tenho percebido nos últimos anos, né? Eu tô tentando entender um pouco mais a bipolaridade a fundo, no sentido de entender como que são a personalidade dessas pessoas também que têm o transtorno bipolar. E eu acho que, em geral, além dos sintomas, claro, são pessoas muito imediatistas, e isso justifica muitas coisas que a gente vê na prática clínica, como trocas de psiquiatras, assim, repetidas e repetidas. Claro, tem o quadro clínico, eu entendo, se tem caso a caso. Essa questão de querer o resultado, às vezes, em questão de um dia, 2 dias, uma semana, e que não é possível. Às vezes pode ter acontecido no passado, em outros tratamentos, mas como a doença vai evoluindo, isso vai ganhando outra perspectiva e outra natureza, e às vezes a pessoa ela acha que é a mesma de sempre, ela não é, a cabeça dela muda, e essa coisa dos calmantes, né? E aí daí é sintoma, né? A impulsividade daí faz a pessoa, às vezes, em tudo, né? Eu, Impulsividade em querer a resposta no WhatsApp rápida, impulsividade de querer a resposta do remédio rápida, em ah, querer dormir rápido, aí toma um Pax, toma dois, toma três, toma Zolpidem. exatamente, exatamente. É esse mesmo paciente que eu tô falando. E eu penso, Diego, não sei se você concorda, quando vem para mim, que já fala assim, ah, é meu oitavo psiquiatra, eu já convido a pessoa a refletir, sabe? Porque assim, será que todos os psiquiatras estão errados, estão tratando errado, ou não tem um empenho ali em seguir o que é prescrito, em fazer, em esperar o remédio fazer efeito, em dosar a litemia, dosar o ácido valproico sérico? Porque eu vejo Sim. muita diferença na resposta. Quando eu pego um paciente que eu entro com estabilizador, e na minha prática, eu não espero dar mais de um mês para ver o resultado da litemia. Eu peço para me mandar com 10 dias, para já fazer o Claro. ajuste. Para fazer o ajuste, para eu ver esse paciente já melhor na dose terapêutica. É tão diferente a resposta de quem segue isso, daquele paciente que chega um mês e meio depois, sem exame, sem estar tomando direito à medicação, esperando o resultado, que não vai vir. É paralelo, você consegue ver os dois casos, o que toma o É, remédio, o que faz o exame. é. Os componentes da personalidade eles podem influenciar muito, tanto positivamente quanto negativamente no tratamento. O paciente que obedece e aguarda, eu sei, gente, que tem situações extremas que a pessoa não dorme. Eu não tô falando para aguardar sem dormir, eu não tô falando isso. Não tô falando que a pessoa tá tendo crise de querer suicídio e fica aguardando. Não é isso. Mas a gente sabe do que a gente tá falando. Assim, eu com certeza tô lendo o seu pensamento, você tá lendo o meu. Tem aquele paciente que ele tá dormindo, ele não tá tendo crise de ideia de suicídio, ele não tá tendo crise de pânico o dia inteiro, mas ele está tendo sintomas que já são os sintomas de sempre. Mas quando começa um novo tratamento, ele tem essa pressa e essa impulsividade e depositou uma expectativa enorme de uma melhora em uma semana ou em duas, que ela é irreal para uma gravidade de alguns quadros. E aí é muito complicado porque começa uma pressão enorme. é, E-mail, mensagem. e um movimento muito grande de amplificar, e aí deixa confuso o profissional, porque eu avaliei semana passada, mas, poxa, mas agora será que piorou? Mas a gente sabe que aquele remédio que foi colocado, ele não piora, a gente sabe que ele não piora aquele quadro, então, na verdade, não é possível muito aquilo, e aí começa todo o movimento e isso não vai bem. Esses quadros, infelizmente, eles não vão bem, e aí é por isso que a psicoterapia é muito importante e bons psicólogos para saberem identificar esse fenômeno e falar, pera aí. Se você achar que um cérebro humano é igual uma planta, porque são dois seres vivos, você não faria essa pressão inteira com uma planta que está em cima da sua mesa e que não está, que você acabou de comprar e você está querendo que tenha flor. Você sabe que Exatamente. é impossível isso acontecer desse jeito. Então, como é que você acha que com um órgão como o sistema nervoso vai ter uma resposta desta magnitude em uma, 2 semanas? Então, mas é porque fica fora de si, né? Assim, realmente entra numa espiral de aceleração junto com traços de personalidade que alguém precisa frear e falar, peraí,
né? Porque realmente fica muito intenso esse Não processo, deu né? nem tempo, não coletou exame, não tá na dose terapêutica. Tem tudo isso, gente. Não vai ser rápido. E tem também, não sei se você já viu o contrário, Diego, quando me escreve assim, com 10 dias, uma semana, falando, melhorei muito, eu tô ótimo. Aí eu também falo, calma, isso é do próprio sintoma. Porque oscila, tudo oscila, tá? Até Você coisa não boa, deu tempo do remédio te estabilizar. Escreve é, falando assim, doutor, eu estou muito bem, esse é, remédio me melhorou. Aí eu falo, não, exatamente. calma, você ainda está oscilando. Efeito placebo, ele é positivo e ele é negativo, então, e a doença tá ali fazendo a festa enquanto a gente tá aqui em cima. Então, é hora da gente dizer também, infelizmente espera, porque oscila, tá? Então pode ser que amanhã ou daqui a alguns dias não esteja tão bem, porque é um processo interno, como se fosse de uma planta. Ela precisa aos poucos ir célula mais célula mais célula mais célula e pum. Aí eu vejo uma flor que desabrochou e é a flor mesmo e tá tudo certo, né? Porque realmente. E é importante ter esse bom senso, porque nessa área da psiquiatria não é igual às outras áreas onde não existe uma vinculação tão grande com o profissional. Você dá um remédio lá para a parte, sei lá, ginecológica e toma 10, 14 dias e espera a resposta, tá bom. Aqui é diferente. Então, nessa nossa área, tem que ter em mente que os pacientes podem adoecer os profissionais que estão cuidando, né? Eu tenho inúmeras histórias de colegas que eu sou amigo e que eu vejo, eu estou conversando com a pessoa, eu falo assim, gente, essa pessoa tá esgotada, ela tá esgotada e eu já passei por situação assim, onde a gente fica assim, a gente começa a perceber assim, à beira de um quadro, de um transtorno, de um episódio de alteração de humor, de tanto estresse que você pode Muita passar pressão, né? com alguns pacientes em específico. E nem, não necessariamente são casos graves, isso que é o mais paradoxal, né? Graves que eu digo assim, você tá ficando muito estressado e sem dormir porque um paciente está com risco de suicídio, muitas vezes não são esses Não é. casos. Não Porque esse são. caso a gente maneja, né? A E gente maneja. consegue. Maneja. É engraçado isso. Não são os casos mais graves, teoricamente, que causam mais prejuízo. São questões da relação, onde você vê uma pessoa é, assim, muito impaciente, muito querelante, te pressionando, não, não, te questionando e te provocando. E vê na E internet, fala que viu na internet, que leu isso. todos os comentários do Instagram do Diego e que não vai tomar esse remédio. Então, eu sei que eu devo causar também, mas assim, talvez eu esteja pagando então por causar um pouco disso. Mas é isso, né? Assim, a gente coloca as informações na internet, mas e com intuito bom, mas a pessoa tem que confiar, porque, gente, o profissional ele está avaliando o seu caso. Seu caso é puro, seu caso é misto, é ciclagem rápida, é hipomania, é mania, é depressão. Qual que é seu caso? É tipo 1, é tipo 2, é ciclotimia, é transtorno bipolar SOE. Tem um monte de coisa, tem um monte de coisa envolvida, né? Nada que eu falo na internet vai servir 100% porque o quadro quem vai avaliar. Esse que é o bom da psiquiatria também, né? Porque a psiquiatria é igual quando eu faço supervisão, né? O residente passa um caso. Tem casos que eu falo, não, dá pra acreditar, tá indo bem. Em geral, quando tá indo bem, eu falo, não, tá ok. Tá indo mal, eu tenho que ver. Porque não, nem necessariamente aquilo que a pessoa falou é Está aquilo que ele. trazendo é o que o paciente está apresentando. Exato. Porque nas outras áreas é assim, o pé dele tá roxo, tem uma unha encravada, é à direita, é duas unhas de dois pés. Não tem dúvida, são duas unhas de dois pés à direita. Na psiquiatria, é um paciente que está deprimido e ele está sem ansiedade e sem irritabilidade. Será que tá mesmo? Será que tá sem irritabilidade mesmo? Será que tá sem dormir? Como? Como que é esse sem dormir? Ativação noturna é insônia. Então, assim, você acaba tendo que ir ver, né? Porque as Uhum. perguntas que você faz acaba sendo, assim, cruciais para falar, não, não era bem deste jeito que você falou. Assim, tem Mas um uns... ponto que você trouxe, que eu acho muito interessante,
essa questão de ser objetivo, porque eu sinto, inclusive aqui em Belo Horizonte, que é um lugar que a psiquiatria tem um viés psicanalítico muito forte, o que eu aprendi com você e com a Amanda é o quanto que a psiquiatria é objetiva também. É, Nós temos dados objetivos. Você dorme, você oscila o peso ao longo da vida, você é impulso. Nós temos dados objetivos. Não é tem. só o gatilho que aconteceu essa semana, não é só porque perdeu o emprego, não é só porque terminou o casamento. A gente tem dados objetivos para avaliar também. Tem. Isso E eu acho ajuda. que isso que é o que diferencia o bom do psiquiatra mediano, porque é aí quanto desse quadro que eu estou vendo é algo realmente circunscrito a um evento ali que acabou de acontecer e que vai passar, eu sei que vai passar, ou não. Ele pode falar o que for que aconteceu, ele tá num episódio, e isso tem que ser tratado e tem que ser É muito mais regulado. sobre ele do que sobre o episódio externo que aconteceu. Sobre como o cérebro dele está funcionando e lendo aquela situação É, do que a situação em si. exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. A pessoa diz assim, ela está perguntando para conversar, né? Olha quem que é a pessoa. Quem que é? Ai, olha que ela quer nos destruir nessa live, por isso que ela fez uma pergunta difícil. Doutora Amanda Lima. Mas nós vamos respondê-la A gente sem. vai conseguir. Nós vamos conseguir sobre a questão das dificuldades de atenção no transtorno bipolar e no TDAH. Essa é, como que fala? Polêmica. Que o paciente já chega, né? Eu vi no TikTok, eu tenho TDAH, eu não presto atenção em nada. E a gente tem que avaliar, porque uma pessoa que está com 1000 pensamentos dentro da cabeça, ela não vai conseguir ter atenção. Uhum, uhum, Ela vai fazer uma coisa já pensando em outra. E aí ela vai esquecer que ela fez essa coisa e já vai falar: ah, eu não lembro, ah, eu esqueço, ah, eu sou uhum, muito distraído. uhum, uhum. E aí, e como que. Então, a partir do que você te leva a pensar mais, por exemplo, isto talvez seja um TDAH, isso talvez seja uma desatenção da bipolaridade. Eu olho muito o neurodesenvolvimento, né, Diego? A gente sabe que o TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento. Vai faltar dopamina e a criança vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de aprendizado, vai ter repetição de ano na escola, vai ter toda uma história prévia que enviesa mais para o TDAH, porque é complicado mesmo, porque no TDAH a gente também tem impulsividade, igual no transtorno bipolar. Mas a história de vida conta muito diferente do que quando o paciente já vem com diversos episódios de humor, diversos episódios depressivos, diversas ideações suicidas. O curso da doença é muito diferente do TDAH. O TDAH não vai ter o tanto de prejuízo que o bipolar vai ter em, em alguns aspectos, pensando no humor. Uhum. Eu concordo muito com isso, porque assim, especialmente numa pessoa que está com muita alteração de humor, seja irritabilidade, seja depressão, isso precisa ser estabilizado, porque você não tem como saber se esta alteração de humor está levando junto com ela uma, um problema desregulando as áreas atencionais também, né? Eu acho que esse é um grande problema nas avaliações neuropsicológicas que eu recebo. Não sei qual que é a sua experiência sobre isso, mas é, se eu aplicar um teste em uma pessoa que está em episódio, esse teste pode dizer, olha, ela tem distúrbio atencional, logo ela tem TDAH. Sim. E aí? É um Mas erro. você não sabe o estado que ela estava na hora que executou o teste. Exatamente, porque não temos testes assim eletrônicos, como assim, nós temos, existem testes que medem muito bem a atenção,
porque lá joguinho, programinhas de computador, ou no papel mesmo e tal. Só que não tem um teste que diz, esta pessoa está com depressão leve, moderada, grave. São escalas. Ou hipomania, leve, moderada, grave. Hiperhipomania, escala nem se fala, nenhuma pega muito bem. E aí? Estados mistos, então, nem se fala mesmo, porque é muito complexo a escala que pega os dois lados ao mesmo tempo. Isso é clínico. Então, se a pessoa não fizer avaliação clínica, ela pode. E às vezes eles escrevem lá no final do teste, né? É um teste positivo para TDAH, põe até o CID na frente. Isso é bastante complicado, Que pode porque. ter sido só um retrato. A gente tem que pegar o todo. Exato, e pode ter sido, na realidade, um episódio de humor que causou a desregulação atencional, e uma vez corrigido aquele episódio, essa desregulação some, até porque nessa desregulação em geral você tem pensamento agitado que leva, e são pensamentos de muitas naturezas, assim, são pensamentos com conteúdos, a pessoa nem sabe dizer o conteúdo em si, porque ela pensa várias coisas de várias naturezas e vai mudando de assunto, né? E aí ela precisa estabilizar essas questões, porque senão você pode fazer um duplo diagnóstico que não existe na realidade. Você está fatiando, você pega um bolo que tem dois lados e você fala que são duas coisas, mas é o mesmo bolo na Mas realidade. você já deve ter pegado o paciente que chega falando que é TDAH, mas você vai ver na história como que era na escola. Eu era o melhor aluno da sala. Eu era brilhante, Uhum. provavelmente uma hipomania, provavelmente sempre com pensamento mais acelerado, mais rápido, mais eficiente. E agora está num quadro que está em estado misto, por exemplo, que tem sintomas depressivos, que está tendo um comprometimento da atenção, mas que não é o diagnóstico de TDAH. Mas isso eu não acho tão difícil, porque para mim eu fico muito tranquilo quando eu não vejo história ao longo da vida, na infância e na adolescência. Aí eu já sei que muito provavelmente ela não tem o diagnóstico de TDAH na vida adulta. E Sim, exato. é só uma questão de provar para ela, a hora que ela estabilizar, que isso vai sumir. O que me deixa com a pulga atrás da orelha às vezes é que a pessoa às vezes tem alterações atencionais, distraibilidade, não ia bem desde a infância, isso chega na vida adulta e às vezes some também com Na o hora que tratamento. estabiliza. É aí que eu acho que é a minha maior dificuldade. Eu coloco o diagnóstico interrogado e falo para a pessoa: pode ser que você tenha um TDAH, ele está aqui interrogado. Mas primeiro você será estabilizado do ponto de vista do humor, da energia, dos seus impulsos, do seu sono, de toda a esfera maior da bipolaridade, porque às vezes isso foi um sintoma do transtorno bipolar que se expressou de forma incipiente lá na sua infância. Começou com essa apresentação atencional e com um pensamento agitado e distraibilidade, por isso que você foi um mau aluno, você nunca conseguiu prestar atenção nas aulas, sempre muito agitado, conversador demais, e isso depois vem alterações de humor mais claras ao longo da sua adolescência, porque seu cérebro foi mudando, ele foi amadurecendo, né? Mas essa é a parte que eu mais tenho, assim, cuidado, Ou às porque vezes foi um episódio depressivo que fez o adolescente repetir de ano, ou não dar conta. Uhum, uhum. Porque é diferente, né, a depressão, às vezes, na infância e na adolescência, né? Ela não é tão. Pode não ser com tristeza, com humor deprimido, mas pode ser com dormir a tarde inteira e não querer nada, né? Ficar só mais, assim, um pouco mais desenergizado, né? E tudo. Mas essa é uma pergunta, eu acho que interessante. Acho que a Amanda fez justamente de forma provocativa, mas ela é importante porque. É, é muito complicado, a gente recebe muitos pacientes em uso de psicoestimulante, né? Sim. E uns diagnósticos de TDAH no meio de uma crise mista, assim, recentemente eu vi uma situação assim, a psiquiatra fez diagnóstico de transtorno bipolar, colocou estabilizador de humor e a pessoa deprimida e assim, com angústia, com ansiedade, sem conseguir dormir, com pensamento acelerado.
Aí, talvez você tenha também o TDAH, por isso que você não está conseguindo prestar atenção. Você precisa ser ajudada para o seu dia a dia, para você trabalhar. Aí vai lá um psicoestimulante, gente. Aí bagunça tudo. Nossa, de jeito nenhum, não é o momento disso, não é o momento, né? Sem contar que a ansiedade piora muito com esse tipo de medicamento. Então, claro que acabou tendo aí um impacto muito grande, né? E tem uma pergunta aqui, ó. O paciente com transtorno bipolar está em tratamento com humor estável, mas não consegue dormir. Está estabilizado? Não. Não. É nosso guia. É a primeira pergunta da minha anamnese, é o sono. Eu também, eu valorizo muito. Eu começo. História do sono, né? Não é nem o sono agora, é desde lá da infância. Aham, não, mas eu falo de retorno, né? Nas segundas, terceiras consultas, eu faço duas perguntas no começo. A primeira pergunta é: aconteceu alguma coisa desde a última consulta até essa? Externa que pode ter te afetado, já para eu ter noção do ambiente, né? Porque, tipo assim, a mãe morreu, o cachorro morreu, Sim, perdeu o emprego, separou. Isso é importante, né? Para eu saber dar uma dimensão para isso, o quanto que isso está influenciando esse quadro de agora ou não. sim. E a segunda é o sono, né? Porque se a pessoa não tiver com sono estabilizado, ela pode estar com humor estável, mas ela não está estável, né? Não tem como. Não tá. E aí tem uma pergunta aqui, se na depressão mista a libido pode ficar aumentada. Pode. A pessoa, às vezes, na depressão mista, né? Ela vai se sentir angustiada e ela vai procurar formas de alívio dessa angústia que pode ser diversas. Pode ser comprando muito, pode ser com aumento de comportamento sexual de risco, ou, né, com masturbação excessiva, porque traz o alívio daquela angústia que ela está sentindo. Uhum, uhum. E isso é confundido com ansiedade, às vezes, pelas pessoas, né? A pessoa diz Exato. assim: eu tô comendo por ansiedade, tô comprando Por porque eu tô ansiedade. ansiosa. Eu me masturbo, fico muito na pornografia porque a ansiedade está muito forte dentro de mim. E é interessante porque mostra o quanto que as pessoas não sabem o que que é ansiedade e o que que é vontade aumentada de algo para aliviar a minha angústia. Eu sei que É, é confuso, né? Porque a ansiedade pode ter um desconforto que lembra angústia, mas a ansiedade em si, na verdade, ela diminui até a vontade da pessoa de comer, de tudo, né? Eu quero. preocupação antecipatória, é diferente dessa angústia que a pessoa quer a dopamina de alguma forma para aliviar essa angústia que ela está sentindo. Uhum. E a ansiedade, geralmente, a verdadeira, ela é muito. Ela tem um fator, uma causa, e o pensamento fica ruminando naquele mesmo tema, né? Então, por exemplo, eu te mando uma mensagem assim, é, Júlia, eu preciso conversar contigo de um paciente que você atendeu, tá com muita raiva de você e que você fez coisas muito ruins, mas eu te ligo no final do dia, tá? Agora eu Tá não bom. posso. Então, assim, você vai passar o resto do dia com esse gatilho pensando naquela mesma coisa, mas quem que é? Será a gente? Será que aquela. Quem que foi? Será que é aquela moça? Porque ela veio, ela tava brava, mas não pode ter sido ela. Deixa eu ver o prontuário aqui. Mas, gente, será que a pessoa vai me processar? O que ela falou pra ele? Será que a pessoa tentou suicídio? E aí, o que eu dei? Que remédio? Você entende? Fica o mesmo assunto reverberando em torno daquele Ruminando. tema, né? É. A angústia, não, a angústia, ela é uma sensação, ela é uma sensação existencial, ela é Generalizado. global. Sim, Ela é tipo, o meu eu dói, o meu eu é ruim, a dor, ela é inespecífica e ela vai trazendo outros pensamentos daí para ficar tentando explicar aquele pensamento e essas outras coisas para tentar tirar aquela sensação.
desagradável, né? É uma coisa muito. Explica Os um impulsos pouquinho. para aliviarem, né? É, eu tô com 4% de bateria, eu vou pegar meu carregador. Vai explicando aqui pro pessoal o que que é a questão da depressão mista versus uma depressão não mista, Júlia. Me ajuda nisso até Uma eu já depressão volto. pura, É, eu já volto. Pode ir falando aí. tá bom. A depressão pura, a pessoa não vai ter o grau de ativação que a gente encontra na mista. Quando a gente tem depressão mista, a gente tem sintomas depressivos e sintomas do polo da ativação, do polo hipomaníaco. Na depressão unipolar, ou quando a pessoa está estabilizada, né, no transtorno bipolar, estabilizou, mas abriu um quadro depressivo, a gente não contempla esses outros fatores da ativação. A pessoa está só deprimida. O sono não tá, o sono às vezes vai vir com uma hipersonolência, ao invés de um sono reduzido. A pessoa vai ter tristeza, choro fácil, pode ter ideação suicida, mas ela não vai estar naquela angústia, naquela ativação que tem no estado misto. O estado misto, a pessoa não dorme. O estado misto, a pessoa apresenta sintomas de impulsividade. É muito diferente, né? Na depressão pura, a gente vai contemplar só sintomas depressivos. Pode ter queixa cognitiva, pode ter tristeza, choro fácil, mas a gente não vai ter o que acontece quando o paciente está naquele estado de angústia, naquele estado de ativação com depressão, com tristeza. No estado misto, ele fala assim: eu tô mal, mas a cabeça não para, o pensamento não para. Um paciente de depressão pura, ele está mais lentificado, o pensamento está mais lentificado, às vezes a fala está mais lentificada. É É bem isso. diferente. Deixa eu voltar aqui. Então, obrigado por ter me ajudado aí, viu? Que eu tô aqui, para quem não tá me vendo, tá, é isso mesmo, é que eu tive que sair aqui para eu poder carregar, virar o meu. Pronto, agora sim. E eu acho importante lembrar que numa depressão mista, ela é grave. É claro, nem toda depressão mista ela é grave. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, mas ela tem um potencial de ser muito grave. Então, toda vez que você está num quadro que a intensidade do sofrimento é muito grande, isso é mais provável que essa depressão esteja mista e não pura. Porque na depressão pura é igual uma lâmpada de casa mesmo que queimou. Então todo o cérebro ele apagou. Então, se na área do humor, na área emocional, eu tenho um apagamento emocional, na verdade o que a pessoa sente é nada. Ela sente apatia, ela não sente. Ela tem uma sensação de ausência de sensações, de sentimentos, de emoções. Se ela está sentindo dor emocional, sofrimento emocional, descontrole emocional, a angústia que a gente estava falando aqui, que é uma intensidade de tristeza, de uma sensação, um afeto negativo muito intenso e desagradável, é claro que isso tem que ser avaliado em conjunto com os outros sintomas, mas é provável que ela está ativada e E o não pensamento, né, Diego? O pensamento acelerado vem muito da depressão mista. é. E ele é um pensamento negativo, porque às vezes a gente explica isso para a pessoa, porque assim, tem duas coisas, né? Igual na sexta-feira, ontem, anteontem, a gente estava lá no Gruda discutindo sobre isso. Existe o pensamento acelerado e existe o aumento na quantidade de pensamento. Então, o pensamento acelerado, o verdadeiro mesmo, para a gente preencher na escala em pesquisa, a pessoa tem que sentir que os pensamentos estão correndo e ela não consegue acompanhar os pensamentos. Na maior parte das vezes, isso até pode acontecer em alguns casos, mas na maior parte das vezes é aumento na quantidade de pensamento. É um pensar muitas coisas, e não necessariamente que eles estão correndo e eu fico tentando pegar os pensamentos. Mas eles fazem parte disso que a gente chama de pensamento acelerado
A gente fala, põe tudo junto nisso, né? E esse pensamento é negativo. E às vezes a pessoa lembra de quando ela estava em mania, com humor bom, e aí o pensamento era aumentado em quantidade ou até em velocidade, lá na mania em velocidade. E a pessoa fala: "Não, mas eu não tenho pensamento acelerado, porque eu sei o que que é. Quando eu estava em mania, eu ficava pensando e tal e tal, e tal, e já pensava outra coisa e tal, e eu vários pensamentos, eu não conseguia nem pegar os pensamentos". E aí a gente tem que trazer a pessoa para a depressão e falar: "Não, pera. Nós estamos falando aqui de pensamento acelerado em depressão. Então, eu estou falando aqui um pensamento negativo em grande quantidade na cabeça. Não é um pensamento positivo, porque o humor lá tá positivo, aqui o humor tá negativo. E- Entendi. então eu tô pensando assim, você fica o dia inteiro sem parar de pensar coisa ruim? Aí a pessoa responde que sim. Então a mesma pessoa que antes responde que não, a hora que você explica melhor o que que se trata, ela fala: "Ah, não, isso sim. Eu vou ver um filme, a hora que eu vejo, eu já nem tô prestando atenção no filme porque eu fico pensando aquilo, e pensa outra coisa, e pensa outra coisa negativa, e fica vindo aqueles pensamentos e tudo, e que vai dar errado, e que eu não vou conseguir, que já era, eu não vou melhorar nunca, e que eu vou dar trabalho sempre, e que vai piorar, os remédios vão perder efeito, e eu não vou conseguir concluir nada, e não vou casar, e não vou ter filho, e vou ser um fardo. Aí vem, claro, qualquer, posso dar milhões de exemplos aqui de que é um pensamento Diego, enviesado pro negativo. e a anedonia? A anedonia eu acho que é maior na depressão pura, diferente da depressão mista. A anedonia é a capacidade de sentir prazer, né? Numa depressão pura tá muito reduzida, muito tanto fez como tanto faz. Uhum, Eu uhum. acho que na depressão mista isso não é tão forte. Na depressão mista, às vezes a pessoa ela busca coisas que dão Prazer. prazer para aliviar a Isso. depressão. Então ela não tem Isso. anedonia. E na depressão pura é anedonia. Nada me interessa, tudo tanto fez como tanto faz. Apatia, com Sim. anedonia, com queda de energia, com falta de vontade de fazer as coisas, falta de motivação, desânimo. Mas veja, não tem ansiedade, não tem irritabilidade, dorme cedo e a noite inteira contínua. Às vezes com Não hipersonolência, né? Às vezes dorme mais. não tem pensamento acelerado, não tem ideias de morte, de suicídio. Na verdade, a pessoa, ela tá toda desvitalizada, desenergizada e desacelerada. Então, é um quadro. E é interessante porque, assim, se a pessoa está num um estado misto primeiro e vem para esse, a sensação que ela tem é que ela piorou. Sim. Só que para a gente ela melhorou. Então, olha como é importante, né? Esse Agora a tipo gente vai de. conseguir tratar essa depressão, porque enquanto tá misto, você não consegue. Mas isso, assim, se você não fizer psicoeducação, todo mundo vai dizer, olha, liga para esse psiquiatra porque ele é doido. Você Exatamente. falava, tudo bem, você chorava de vez em quando, você falava em suicídio, você até tentou suicídio semana passada, mas você tava, e às vezes você estava até irritada com a gente. Aí você via televisão, até às vezes até de madrugada. Agora, ela dorme o dia inteiro, ela tá apática, nada sente prazer, sem energia, às vezes nem toma banho. Ué, você entende, né? Assim, assim para quem tá vendo de fora e não entende esse contexto que a gente está falando, e esse curso, essa evolução, parece que a pessoa piorou, Mas para né? explicar aqui, né, para tratar a depressão mista, a gente precisa colocar a pessoa em depressão pura. Senão não vai melhorar. E isso é uma coisa que não é uma invenção nossa, porque o próprio tratamento da pessoa vai mostrar isso. As tais depressões resistentes, os casos refratários, no transtorno bipolar é porque os indivíduos, o remédio que é ativador, imagina um jardim que tem erva daninha e tem as plantas boas que você gosta. Se você joga o fertilizante, essas ervas daninhas elas têm mais força, que são sintomas da mania, de pegar esse fertilizante, elas crescem em cima das suas plantas e não deixam as suas plantas melhorar. Aí a pessoa não sai da depressão. Então, essa tal depressão resistente é porque ela está assim, instável. Então, eu tenho que arrancar aquele monte de planta ruim
Só que a hora que eu arranco os sintomas da mania, essas plantas ervas daninhas, eu olho pro jardim, parece que ele ficou pior, todo depenado. E aí a pessoa fala: Nossa, você acabou com o meu jardim. Você acabou. A pessoa passava aqui na frente, pelo menos, ela vinha que tava uma bagunça e tudo, mas você arrancou tudo. O que que você fez aqui? Você falou: Não, mas tem que fazer isso para você colocar agora um fertilizante para suas plantas crescerem nesse espaço que sobrou. Então é um processo complicado nisso, mas se a pessoa entende isso, e outra, ela tem que entender que o sofrimento dela vai diminuir nesse Porque a processo. angústia vai diminuir. Só que a expectativa da pessoa, às vezes, é que eu vou sair cantando e dançando quando a minha depressão mista melhorar. E não é bem assim. É o maior desafio da nossa clínica, né? Porque na cabeça da Explicar isso. pessoa, ela já quer, pum, ela quer dar um salto entre eu estar assim instável, com esses sintomas desse jeito, e eu estar num quadro normal, né, de bem-estar e fazendo as coisas e animada. Então, é bem complicado isso, porque a gente tem que explicar que esses quadros é como se fossem quadros mais difíceis, quadros mais malignos, vamos chamar assim, e que eles precisam primeiro ser controlados para depois eles, dentro desse controle, eu conseguir ter um efeito antidepressivo dos tratamentos, né? E isso demora, né, Diego? Isso demora às vezes meses. Chega a um ano para você conseguir estabilizar, acertar a medicação, acertar os efeitos colaterais, acertar a medicação estabilizadora, aí estabilizar e aí entrar, se necessário, com antidepressivo. Isso leva tempo. E aí esse demora, a pessoa tem que ter em mente que assim, às vezes a pessoa ficou 6 meses tratando com antidepressivo sem ter o diagnóstico e não melhorou. Só que esses 6 meses era chorando, ansiosa, com irritabilidade, com impulsividade, com pensamento acelerado, dormindo tarde, com angústia, com desespero, com ideia de suicídio. Aí depois ela começa o tratamento, ela fala: Nossa, mas eu tô 6 meses, eu ainda não saí da depressão. Só que ao longo desses 6 meses, você saiu do estado misto. Agora, no final de 6 meses. Claro que não é Sim. todo mundo. Tem gente que. Não é, é muito Nossa, tem gente que com relativo. 2 meses a pessoa assim tá ótima. Mas cada caso tem uma história e uma resposta, enfim, tem os efeitos colaterais, que às vezes É você isso não que eu tô consegue falando. Tem aumentar as gente que de doses. cara dá muito certo com lítio, um exemplo. Tem gente que não vai conseguir ficar com ele, aí você Né? vai ter que escolher outro. É um Então, e aí é processo. complicado. É igual, por exemplo, quando assim, eu não atendo pessoas da mesma família justamente por isso, para não gerar comparação, né? Mas é engraçado, quando eu atendia, acontecia muito isso. Às vezes, assim, duas pessoas da mesma família, uma, claro, tem um cérebro com uma personalidade também, a outra tem outro cérebro. Por quê? Porque, ué, você é filho de pai e de mãe, mas você é uma mistura genética. Assim, é mais ou menos parecido, mas é um caldo de sopinha de letrinha que vai para um e vai para outro. Gente, dois irmãos, eu e meu irmão, né? A gente é totalmente diferente. A gente é totalmente diferente, assim. Não totalmente, né? Assim, tem muitas coisas parecidas, mas a gente tem muitas coisas diferentes. E aí aconteceu isso. Duas meninas da mesma família, uma teve uma resposta maravilhosa: ah, minha irmã vai tratar agora. A menina, a segunda, era um quadro muito mais difícil e tinha muito mais efeito colateral. Aí começa toda uma pressão. Mas a fulana melhorou. Por que você não dá o mesmo remédio da fulana? Gente, mas cada caso é um caso, pelo amor de Deus. Assim, calma, né? Assim, e é muito difícil explicar isso. E assim, e tem hora que eu tenho vontade de colocar uma plaquinha e escrita atrás de mim: Eu não saí da minha casa para vir aqui para piorar a sua vida. Eu estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo tudo que eu posso. Porque assim, às vezes parece que você, assim, é que a gente não pode chorar com a pessoa, porque a gente tem que passar segurança. E a gente tá dirigindo um navio no meio de uma tempestade, você tem que focar em o que que eu faço para sair, tirar dessa tempestade. Você não pode. Isso pode passar frieza, né? Porque quando você tá ali
firme tentando, você pode passar uma imagem de, ele não se importa, ele tá só focado tentando melhorar. Porque se você vai pro convés do navio e começa a chorar com todo mundo, aí acabou, né? Significa que então não tem solução. Só que é muito difícil, você fica nessa corda bamba entre ficar firme, mostrar segurança e também ser empático e mostrar que você sabe que a pessoa não melhorou e não tá bem ainda, né? Então é tudo muito difícil também, assim, esses papéis, né, que a gente tem que E a fazer. gente está seguindo um protocolo, né, Diego? A gente não está dando da sua cabeça, da minha cabeça, a gente está seguindo o que tem que ser feito, as evidências. Isso é muito importante também. Então, mas é exatamente. E é isso que não deixa a gente mais doido e mais inseguro, porque senão seria uma ansiedade extrema eu falar, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E se vai dar certo, não vai dar certo? Não, a gente vai. Isso é o que deixa a gente um pouco menos ansioso no tratamento da pessoa. A gente sabe que não está evoluindo, mas a gente está dando aquilo que é o que aumenta mais a chance de trazer a resposta. Mas e quando não vem a resposta? Por quê? Ué, porque é igual você põe na planta e não funciona, a planta não cresce, né? Tem muitas coisas, então é complicado, né? Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, acho que essa pergunta é interessante, tá quase terminando, mas diz que uma médica falou para ela que o horário de dormir e acordar não importa muito, o que importa é o tempo total de sono. Importa muito o horário. Nós temos o ciclo circadiano, né? A partir do momento, o paciente fala assim, não, eu durmo 8 horas, porque aí vai dormir meia-noite, 1 hora, vai acordar 10, 11 horas. A pessoa já perdeu todo o tempo da liberação do cortisol. O cortisol vai envolver depressão, vai envolver irritabilidade, vai envolver a produtividade dela ao longo do dia. Então, e aí é como se assim, o sono é como se fosse um maestro do cérebro, né? Então, se a gente conseguir fazer com que o sono seja cedo e acorde cedo, eu já estou colocando o maestro normal, estabilizado, para estabilizar os outros instrumentos. Então, faz toda a diferença, assim, faz toda a diferença. Porque senão tudo bem, vai dormir 3 da manhã e acorda meio-dia, já deu 9 horas de sono, ó, tá ótimo. Tipo, não, tá Tá péssimo. péssimo. Uhum. E, Exatamente. e aí tem uma última pergunta aqui, então, para a gente concluir. É... O... A pessoa pergunta assim: o paciente teve que diminuir a dose de alguns dos estabilizadores de humor por conta dos efeitos colaterais. Como fazer com a estabilidade daí? A gente vai ter que, às vezes, associar outro remédio, às vezes os efeitos, às vezes mesmo, né, com a dose um pouco menor, para poupar os efeitos colaterais, a gente vai ter uma proteção desse cérebro e vai ter que associar outra medicação. É. Ou então esperar e fazer um processo mais lento, que é que eu falo para algumas vezes, assim, algumas pessoas, a pessoa tem muito efeito colateral. Gente, você vai ficar fazendo a pessoa sofrer com efeito colateral, você tem que ir mais devagar. Você tem que saber que as coisas serão mais devagar, né? As doses serão ajustadas esses eu acho que são dos quadros mais complicados da vida real. Sim. Assim, é, porque você tem que lidar com o sofrimento ali, tá pegando fogo, mas o extintor que eu uso, ele pode provocar mais fogo, vamos dizer assim. Então, e aí? Ou outro problema, sei lá, né? O efeito colateral não é bem o sintoma, é um outro problema. Então eu tenho que, assim, eu tenho que apagar o fogo com mais lentidão, com mais cautela, isso eu acho que é bem complicado, é mais Isso que às complicado. vezes entra também as trocas de medicação, aí não sei se aí o paciente fica desanimado, tipo, vou trocar de remédio de novo, começar tudo outra vez. E aí, e toda vez que eu tenho a troca, eu tenho que esperar um tempo do efeito, né? Então, e aí, e isso quer dizer que o seu médico é ruim ou ele está fazendo algo errado? Não, você está vendo o que está acontecendo.
Foi o tratamento que precisou dar um passo para trás para depois caminhar. É isso. Então, é importante a pessoa ter consciência de tudo isso, né? Muito bom, obrigado, Júlia, por ter estado aqui. Obrigada a Quer deixar você. alguma mensagem para o pessoal de esperança, alguma coisa do tipo? Ah, quero. Eu ia falar isso aqui ao longo da live. A gente fala muito das complicações, das dificuldades, da parte mais difícil, né? A gente se ajuda até falando sobre isso, nós profissionais, mas ao mesmo tempo também tem muita gente que melhora, tem muita gente que Sim. volta assim, transformada, que enche o coração de alegria. Parece melancólico, mas é verdade. Você vê a pessoa que estava assim com muita dificuldade em todos os aspectos da vida e ela volta muito organizada, muito funcional, com sono muito bom, com vontade de viver mesmo e de fazer outras coisas. Então, isso existe, a gente acompanha diariamente e é muito importante. Não, e se não fosse isso, que é a maioria dos casos, a gente não Sim, ia conseguir trabalhar com isso, porque de fato a gente também iria adoecer diante de tanto sofrimento e tudo exatamente. ruim, nada melhora. E às vezes, assim, a pessoa que está passando pelo sofrimento é igual quando você está com uma dor muito forte. Aquilo assim, chama muito a sua atenção, você fica desesperado com aquilo. Então tem que ter outras estratégias como a psicoterapia, por exemplo, para ajudar a lidar com esse momento até as coisas funcionarem. Porque isso é do cérebro. Quando tem uma coisa muito grave acontecendo, o cérebro foca naquilo e até amplifica a nossa atenção para aquele problema, né? Mas tudo passa. Tudo Sim. A passa. gente vê muita melhora. Como o Diego falou, a maioria dos casos. Melhora e Hum, você vê outra pessoa e você vê que você ajudou a transformar a vida daquela pessoa. É muito bom. com certeza. Obrigado e obrigado a todos que estiveram aqui até agora. Tenha uma boa semana e até o nosso último episódio na semana que vem das Lives Universo Bipolar. Tchau, Um tchau. beijo.